Hermanos queridos, buenos dias. Estamos acá hoje para dar continuidade no livro de Hechos, ou Hechos do Espírito Santo, e durante toda essa semana, de lunes a viernes, nós ouvimos, escutamos a palavra de Deus e miramos como o discurso de Estevão, ali lleno do Espírito Santo, hablando de Jesus aos judios, e os judios enfurecidos por aquela palavra que Estevão estava predicando, eles lo mataram. E lo mataram com pedras. Luego depois da morte de Estevão, miramos a igreja sendo perseguida. Com a persecução, a igreja se dispersou. E mesmo durante esse tempo de persecução e de dispersação da igreja, o evangelho seguia sendo predicado. O evangelho não parou de ser predicado. O Senhor fortaleceu seus servos para, em mesmo a persecução, seguir predicando sua palavra. Miramos Felipe sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto, porque allí ia um homem, um etíope, era um tesoureiro daquele reino. Diz a palavra que ele era tesoureiro da rainha de Candace. E ele estava lendo o livro de Isaías e não compreendia, e Deus lo leva allí, e Felipe predica a palavra, explica a palavra, e aquele homem se converte a Jesus. E ele mesmo diz: mira, aqui tenho água, que me impede de ser bautizado? Eu entendi a mensagem, eu compreendi a mensagem. Logo em seguida, nós miramos a Saulo enfurecido, querendo destruir todos os cristianos. Ele pede em Jerusalém ao sumo sacerdote autorização, uma carta especial para ir até Damasco e hallar, prender todos, seja homens, seja mulheres, levar preso todos aqueles que estavam seguindo a Jesus ou predicando sobre Jesus. E nós miramos como Jesus apareceu a Saulo no caminho ainda a Damasco. Uma grande luz envolveu a Pablo, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persigues? E Saulo, atônito, pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus lhe diz: eu sou a Jesus a quem tu persegue. E ali miramos a conversão de Saulo. A hora convertida ao Senhor, empieza a predicar sobre aquele que ele estava perseguindo. E miramos também, logo em seguida, Pedro predicando a palavra, fazendo milagros e fazendo curas. E hoje queremos falar sobre o capítulo 10. Um capítulo lindo, maravilhoso. Deus, em este momento, levando suas palavras a outras fronteiras, a outros lugares, a outros povos. Vamos pensar? Assim diz a palavra do Senhor. Em la cidade de Cesareia, vivia um homem chamado Cornélio. Era capitão de um grupo de 100 soldados romanos, ao que se conhecia como Regimento Italiano. Cornélio e todos de sua casa amavam e adoravam a Deus. Ademais, Cornélio ajudava a muitos judeus pobres e sempre orava a Deus. Um dia, isto por la volta das 3 da tarde, Cornélio teve uma visão, em la que claramente veia que um anjo de Deus chegava a donde ele estava e lo chamava por seu nome. Cornélio sentiu medo, pero fijou fijamente ao anjo e lhe respondeu: que deseja de mim, Senhor?
el ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que hace para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres ao puerto de Jó. Dile que busquem allí homem chamado Pedro, que está vivendo em la casa de curtidor de pieles chamado Simão. La casa dele está junto ao mar. Tão pronto como o ángel dijo, se foi. Cornélio chamou a 2 de seus serventes, chamou também a soldado de sua confiança que amava a Deus, e luego de contar-lhe todo o que havia passado, los enviou a Jó. Ao dia seguinte, mientras el soldado e os serventes se acercavam ao porto de Jó, Pedro subiu a la azotea de la casa para orar. Era como por volta de meio-dia. De pronto sentiu hambre e quis comer algo. Mientras se preparavam a comida, Pedro tuvo uma visão. Viu que o cielo se abria e que barrava a terra algo grande como manto colgado de las 4 puntas. Em manto, dentro do manto havia toda classe de animais, répteis e aves. Pedro ouviu a voz de Deus que dizia: Pedro, mata e come todos. Pedro, mata e come de estes animais. Pedro respondeu: Não, Senhor, de nenhuma maneira. Nuestra lei não nos permite comer carne desses animais impuros e imundos, e eu jamais he comido nada que esté proibido. Deus lhe dijo: Pedro, se eu te digo que podes comer desses animais, não diga que são puros e imundos. Esto ocorreu 3 vezes. Luego Deus retirou o manto e lo subiu ao cielo. Mientras tanto, Pedro se quedou admirado pensando no significado desta visão. E nisso, os homens que Cornélio havia enviado chegaram à la casa de Simão e perguntaram: És aqui donde vive homem chamado Pedro? Pedro seguia pensando no que havia visto, e pelo Espírito do Senhor lhe dijo: Mira, Pedro, que aí há homens que te buscam. Barra e vete com eles. Não te preocupes, porque eu los hei enviado. Então se Pedro barrou e lhe dijo aos homens: Eu sou Pedro. Para que me buscam? Eles responderam: Nos envia o capitão Cornélio, que é homem temeroso e obediente a Deus. Todos os judeus o respeitam muito. Ángel do Senhor se lhe apareceu e lhe dijo: Haz que Pedro venga a tu casa e escucha bem o que ele vai te dizer. Pedro lhes dijo: Entrem na casa e passem aqui la noite. Ao amanhecer, Pedro e aqueles homens se prepararam e saíram hacia a cidade de Cesareia. Com eles foram alguns hermanos de la igreja de Job. Dia depois, chegaram a Cesareia e Cornélio lo estava esperando junto com seus familiares e grupo de seus melhores amigos a quem ele havia invitado. Quando Pedro estuvo de frente da casa, Cornélio saiu para recebê-lo e com muito respeito se arrodilhou delante de Pedro. Pedro lhe dijo: Cornélio, levanta-te, que eu não sou nenhum Deus, eu sou homem como você. Logo se puseram a conversar e entraram juntos em la casa. Allí Pedro encontrou a toda a gente que se havia reunido para recebê-lo. E lhes dijo:
Ustedes sabem muito bem que nossa lei proíbe que um judío se junte a um estrangeiro ou que o visite. Ou seja, a lei judaica não permitia que um judío entrasse, hablasse ou conversasse com qualquer outro homem, mulher, povo que não fora judío. Pero Deus me ha hecho ver que a nenhum homem devo chamar de impuro ou imundo. Por isso he aceitado venir a esta casa. Diga-me, para que me han chamado? Cornélio lhe respondeu: Hace 4 dias, como a las 3 de la tarde, eu estava cá em minha casa orando. De pronto me apareceu um homem com roupas muito brilhantes e me dijo: Cornélio, Deus ha escuchado tus orações e ha tomado em conta todo o que has hecho para ayudar a los pobres. Envia a Jope unos mensageiros para que busquem a um homem chamado Pedro, que está vivendo em la casa de um curtidor de peles chamado Simão. La casa está junto ao mar. Em seguida enviei a mis mensageiros e tu los has aceitado muito amablemente minha invitação. Todos estamos aqui listos para ouvir o que Deus te ha ordenado que nos diga e estamos seguros de que Ele está nos vendo em este momento. Que coisa mais linda! Então Pedro pensou a dizer-lhes: Agora compreendo que para Deus todos somos iguais. Deus ama a todos os que obedecem e também a los que tratam bem a los demás e se dedicam a ser lo bueno sem se importar de que país sejam. Este é a mesma mensagem de que Deus ensinou a los israelitas por meio de Jesus. É o Messias e Senhor que manda sobre todos para que por meio de Ele todos vivam em paz com Deus. Ustedes já sabem o que ha passado em toda a região de la Judeia. Todo começou em Galileia, depois que Juan bautizou ao Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, e Deus lhe deu poder do Espírito Santo. Como Deus estava com ele, Jesus hizo sempre lo bueno e sanou a todos os que viviam oprimidos bajo o poder do diabo, porque Deus estava com ele. Nós vimos todas estas coisas que Jesus hizo em la cidade de Jerusalém e em todo o território judío. E também vimos quando lo mataram, clavando ele em uma cruz. Pero 3 dias depois, Deus lo ressuscitou e nos permitiu vê-lo novamente e comer com ele. Deus não permitiu que todos os viram, só los permitiu a nós porque já nos havia elegido para anunciar que Jesus vive. Jesus nos ha encargado de anunciar Deus a los hombres e Deus lo nombrou juez de todo o mundo e que ele juzgara a los que aún vivem e los que han muerto. Los profetas hablaram acerca de Jesus e disseram que Deus perdonara todos os que confiem em ele. Solo por meio de ele, ou por meio de Jesus, é que podemos alcançar o perdão de Deus por nossos pecados. Todavia, Pedro estava falando com eles quando de repente o Espírito Santo vino sobre todos os que estavam escutando a mensagem. Los que haviam venido de Jope com Pedro se quedaram surpreendidos ao ver que o Espírito Santo também havia vindo sobre aqueles que não eram judios. E los oíam falar e alabar a Deus em idiomas desconhecidos, em outras línguas. Pedro les dijo a seus companheiros: Deus ha enviado o Espírito Santo para dirigir a gente de outros países,
assim como nos enviou a nosotros para os judíos. Agora nadie pode impedir que também los bauticemos. Havendo dito isto, Pedro ordenou que todos fueran bautizados em nome de Jesus, el Messias. Luego ellos le rogaram que Pedro se quedara em sua casa alguns dias a mais. Hermanos queridos, que maravilhoso! A partir do capítulo 10, o Evangelho de Jesus empieza a ser predicado aos não-judios, aos gentiles. O Evangelho começou a ser predicado pelos apóstolos e chegou hasta nosotros que não somos judíos. Deus, por amar a nosotros, preparou, enviou seus servos a predicar a palavra que salva e que restaura nossa amistad com Deus. Hermanos queridos, que ao escuchar esta leitura, você pode sentir no seu coração um desejo grande, pequeno, enorme, de levar esta palavra a outros que não conhecem a Jesus. Foi o Espírito Santo que capacitou a Pedro a ir e predicar o Evangelho. Da mesma maneira, vamos pedir ao Senhor que através do seu Espírito Santo, Ele utilize minha vida, tu vida, para levar a palavra que vai perdonar os pecados, a palavra que vai salvar homens e mulheres do inferno, a palavra que vai restabelecer a amistad do homem com Deus. Amém? Hermanos, Deus continue bendicendo tu vida. Amém.